Parnaíba, teu nome exprime em nosso peito ardor sublime, que nos inspira a repetir a doce escala da voz do rio que te envolve, que te embala. Teus filhos bravos no embate ru, fazendo peito um bronze escudo. Fiquem da luta. 26 de junho, eu, Divana, Gleiciane e Ana, estamos aqui no Casarão Simplício Dias, realizando uma entrevista com o historiador e pesquisador Cosme Souza, que irá nos contar um pouco sobre a história do Casarão Simplício Dias e a sua importância para a cidade de Parnaíba. Minhas caras amigas alunas, é com muito prazer que eu passo um pouco de informação que eu tenho sobre a minha cidade de Parnaíba e principalmente sobre este grande casarão histórico do centro histórico da cidade de Parnaíba, que é o casarão da Casa Grande de Simplício Dias da Silva. Dentro desse trabalho que vocês estão fazendo de pesquisa sobre o papel de Simplício Dias da Silva, de Domingo Dias da Silva, de toda a família dos Dias da Silvas e Seixas, dentro da história da cidade de Parnaíba, do Piauí e do Brasil, e por que não dizer mundial, a importância desse grande casarão. Esta casa, que foi construída no início de 1777, quando Simplício Dias foi uma das pessoas bem importantes dentro do trabalho do desenvolvimento da cidade, e seu pai, que foi o primeiro que chegou aqui antes dele. Por quê? Porque o seu pai era Domingos Dias da Silva e foi convidado pelo seu primo e amigo, empresário de charque, comerciante de embarcação entre Brasil e Portugal e Bahia, que era o proprietário dos grandes armazéns, do grande chamado povoamento Porto das Barcas. Então, ele foi convidado. E no momento que ele foi convidado, ele visitou a cidade de Parnaíba, que na época não era nome de Parnaíba, era povoamento Nossa Senhora do Monte Serra. Era o primeiro nome que a nossa cidade recebeu. E aí, exatamente, por este grande comerciante, empresário, industrial da época, que morava no Porto das Barcas, trouxe Domingo Dias da Silva. E aí Domingo Dias da Silva se interessou em vir morar na cidade de Parnaíba. E aí, exatamente, ficaram sócios. Domingo Dias da Silva com João Paulo Diniz, que era o dono do charqueado do Porto das Barcas. E aí, exatamente, nesse período, a família Simplício Dias de Seixas e Silva vem toda para a cidade de Parnaíba, de Portugal para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para a cidade de Nossa Senhora do Monte Serra, povoamento de Porto das Barcas. E aí, exatamente, foi no Largo da Matriz, que não existia, era uma lagoa chamada Lagoa da Onça, no local que é hoje a Praça da Graça. E aí, exatamente, a família sentou com os demais familiares e começaram a construir casas, armazéns, para poder fazer seus negócios. E aí, exatamente, Simplício Dias, Domingo Dias da Silva,
fez os seus armazéns, comprou uma parte do Porto das Barcas, do João Paulo Diniz, e a outra parte ficou com o João Paulo Diniz. E aí exatamente eles se juntaram e iam trazendo amigos de Portugal e de outras cidades do Brasil, como da Bahia, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e de São Luís, e Pará. Então esses lugares, todos vieram descendentes desses lugares para cá. E aqui se juntaram 7 famílias que se adaptaram aqui. E essas 7 famílias que se adaptaram aqui começaram o progresso de Parnaíba. Que antigamente eram outros nomes. Ela teve vários nomes para poder chegar ao nome de Parnaíba. Então aí, exatamente no ponto comercial, que era o lucro desta região, era o comércio de importar para a Europa. E aí exatamente, Domingos Dias da Silva, com todos os seus filhos e seus amigos e parentes, tinha uma embarcação para viajar para Portugal, levando charque, levando a parte de carnaúba, de cera, de madeira. Eles iam lá no estrangeiro trocar a mercadoria por material de casa. O material de casa que significava o móvel, a cama, a cadeira, a roupa, porque aqui não tinha. Então tudo era comprado na Europa e trocado. E ele levava as coisas que eram produzidas aqui no Brasil para lá. E aí exatamente o que se deu o desenvolvimento dessa região. O povoamento Porto das Barcas. Aí eles deram o nome de Porto das Barcas. Por quê? Porque exatamente o povoamento do Porto das Barcas era um local de armazéns. E as casas eram depois dos armazéns. E ali naquela área a gente matava o boi, o charque, a carne da baleia, que era tirada na Pé do Sal, matava várias baleias. Esses prédios do centro histórico, como a Casa Grande, foi construído com óleo de baleia. O Porto das Barcas com óleo de baleia. E dentro desse material, o que é que eles faziam para fazer as casas? Matavam baleia, tiravam o óleo, a gordura, né? E aí pegavam o barro do rio, a pedra, misturavam e faziam a massa. E essa massa era como um cimento hoje, a massa da baleia. Então aí nessa massa é que chamava a construção das casas, com óleo de baleia. Então todas essas casas que ainda hoje ainda estão em pé, como o Porto das Barcas, Casa Grande, as igrejas, essas casas grandes, bem altas, foi construído com pedra, barro, tijolo e óleo de baleia. E tudo isso feito por escravo. E esses escravos eram, todos eles dominados pela família Dias da Silva e Seixas. Eles tinham vários escravos que eles iam na África trocar, comprar material e traziam o escravo. Só que aqui, só que os escravos de Parnaíba eram diferentes dos outros escravos do Brasil. Eles não eram acorrentados. Eles eram livres. Domingos Dias da Silva, com João Paulo Diniz e os demais empresários da época, eles tinham seus escravos, mas não eram acorrentados nenhum. Só iam ser acorrentados quando fazia alguma coisa ruim. Quando matava, ou quando roubava, ou quando fazia um ato com alguma mulher. Aí é que eles eram amarrados. E amarrados num pelourinho que era lá na Praça Constantino de Moraes Correia, ali onde é a Praça da Mulher do Pote. Ali tinha o local de amarrar os negros. E o outro local de amarrar negro é no local que é o Mercado Central, ali na Praça Lima Ribeiro, onde foi o terminal de ônibus antigamente. Ali tinha um outro pelourinho. E a forca da região
ficava no prédio do Instituto Histórico, onde é o Instituto Histórico hoje, que era o quartel da cavalaria de Simplício Dias. Aí lá tinha a forca, onde me enforcava os que faziam o arte maior. Mas todos os outros escravos, todos eles eram livres, vazios. Ele tinha tanto escravo que as mercadorias o negro carregava sem caminhar. Porque era tanto escravo que eles passavam a mercadoria de mão em mão, como vocês estão aqui. Da sua mão para a mão dela, da mão dela para a mão dela, até chegar ao depósito ou à embarcação. Porque era muito escravo. Era muito, meu Deus. E eles eram, todos eles, Domingo Dias da Silva, e Simplício Dias da Silva, e Raimundo Dias da Silva, que eram os principais desta casa de Simplício Dias, desse casarão, que eles tinham 3 casarão aqui ao redor da igreja. Um era do pai, do filho e do irmão. Cada um tinha sua casa. Esta daqui era a casa de Simplício Dias da Silva. A do pai era aqui vizinho. Por isso que tem essas portas de acesso para a casa do pai, que era a casa de Domingo Dias da Silva. Chegava até a igreja. Aí chegava até a igreja. E tinha a passagem do casarão para a igreja. Eles assistiam à missa em cima de um pelourinho dentro da igreja. De uma área, tipo uma arquibancada. Eles não se misturavam lá embaixo com os outros. Assistiu a sua missa separado. Por quê? Porque era o dono da região, era o dono da igreja, e tinha todo o domínio econômico da região, todo o domínio político da região, todo o domínio de segurança da região e todo o domínio de desenvolvimento da região. Então, esta cidade deve muito a esta família, que essa família ainda hoje tem descendente. Isso. Em 2007, eu procurei pesquisar se tinha descendente e ainda encontrei descendentes. Só que os descendentes não são ricos, são pobres. A cidade de Parnaíba deve muito à família Dias da Silva e Seixas. No sino da igreja, quando eu subi lá para fazer o levantamento para o tombamento da igreja, no símbolo da igreja tem a data que foi construída a igreja, o ano, o brasão da família Dias da Silva. Que esse brasão da família Dias da Silva hoje é o brasão que está na bandeira da cidade de Parnaíba. No túmulo do Simplício Dias na igreja, está lá o brasão. Na capela do Santíssimo Sacramento, que era a capela dele orar. Onde está o Santíssimo Sacramento, era a capela da família orar. Então a igreja era toda dividida, de cada família tinha sua área para sentar. E Simplício Dias da Silva, quando nasceu aqui, ele foi o menino mimoso, criado pelo pai e pela mãe, e aí exatamente ele começou a ter um progresso maior dentro dessa região. E aí exatamente tinha o povoamento. A cidade de Parnaíba, o povoamento de Parnaíba daquela época, que tinha o nome de Porto das Barcas, de Testa Branca, de Vila de Nossa Senhora do Monserrat, de Vila de São João da Parnaíba, para depois ser Parnaíba, nós tivemos 7 nomes. Tudo questão política. Para poder chegar à cidade com o nome de Parnaíba hoje. Parnaíba hoje só é oficializada como nome de Parnaíba de 1844 para cá. É o seguinte, o irmão do Simplício Dias, Raimundo Dias da Silva Henrique, que era o dono da cavalaria da vila, estava se apaixonando pela filha do Miranda Osório. E se encontrava, a família todas era unida. As 7 famílias de Parnaíba se uniam de noite iam tomar seu café no terraço, e aí iam para cá. Todos se reuniam lá. Lá na casa do Miranda Osório, é onde é hoje o Paraíba. E esse casarão, que chamava Bush Light,
que os ingleses depois adquiriram o prédio, para colocar a empresa Bulls Light, que era de navegação fluvial e de mar. E esse prédio, quando o Miranda Osório morou aí, criou sua família, que exatamente teve um atrito entre a família Dias da Silva e a família Miranda Osório. E aí um dos filhos do Miranda Osório, que chamava José Francisco de Miranda Osório Neto, mexeu com a filha de Raimundo Dias da Silva Henrique. E aí exatamente teve aquele atrito entre a família, e um dia Raimundo Dias da Silva, chegando próximo da casa do pai de Simplício Dias, que é esse casarão aqui de Simplício Dias, na esquina, que tem um santuário, e aí exatamente no dia que mataram o Raimundo Dias da Silva Henrique, dentro, na esquina do prédio, com um tiro, pegaram a roupa melada de sangue e penduraram no santuário. E toda vez que a família Miranda Osório abria a janela do casarão deles, via a roupa pendurada. E no momento que ele via a roupa pendurada, o que é que acontecia? Ele sentiu a dor na consciência e no coração deles que tinham matado uma pessoa que não tinha feito nada. Tinham matado uma pessoa errada. Porque quem mexeu com a filha do Miranda Osório não foi Raimundo Dias da Silva, foi um escravo. E aí depois foi que foram atrás desse escravo e enforcaram esse escravo e mataram. Encontraram lá pelo Buriti de Lopes. Ó Parnaíba, teu nome exprime em nosso peito ardor sublime, que nos inspira a repetir a doce escala.